Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é o Felipe. Faz muito tempo que eu não apareço aqui nesse canal, mas eu resolvi voltar. Por que que eu resolvi voltar? Adivinha? Por causa da faculdade, claro. E hoje o desafio é um pouquinho diferente. É contar alguma coisa da matemática, dar uma aula de matemática, como se fosse para um sexto ano, entendeu? Essa é a proposta de hoje. Envolvendo alguns matemáticos que o professor pediu. Como eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que não gosto muito de seguir tão bem as coisas que os professores falam, eu trouxe uma história diferente e matemáticas diferentes dos que o professor pediu. Eu vou explicar agora aqui para vocês algo assim foi um trabalho que eu apresentei no ano passado e que eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que é o que? A história das equações de terceiro grau e de quarto grau. Eu falo a história para parecer mais formal, mas na verdade é uma fofoca. É tipo assim, uma das maiores fofocas da matemática. E eu juro que é muito boa. Beleza, vamos lá. Antes da gente começar essa fofoca... Ah, eu esqueci de falar o canal, né? O nome do canal, falei? Nem sei, eu acho que não falei não. Mas né, vocês estão no canal Mate é Arte, como vocês já sabem, já tem alguns vídeos aí já envolvendo matemática, mas hoje não é só matemática. Na verdade, eu quase não vou focar na parte da matemática. Hoje é fofoca. A aula de hoje é sobre fofoca. E equações de terceiro e de quarto grau, né? Então vamos lá. Para começar, eu vou apresentar alguns personagens. Eu trouxe aqui uma listinha, porque tem uns nomes muito diferentes mesmo. Era na Itália, então, tipo, tem uns nomes bem diferentes. Alguns personagens que eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês vão precisar conhecer um pouquinho deles para poder entender a história. Então, presta atenção na aula. Beleza? Você aí, ó. Você mesmo. Você aí. Preste atenção na aula. Primeiro personagem que eu vou te falar é o Scipione del Fierro. Scipione del Ferro, mas eu gosto de falar Scipione del Fierro, ele era o quê? Foi um matemático italiano, nasceu mais ou menos em 1465 e morreu em 1526. Ele trabalhou na Universidade de Bolonha e basicamente ele é uma das pessoas que descobriu como se resolver uma equação de terceiro grau, né? Uma equação cúbica, que é com uma equação que tem um expoente de grau 3, elevado a 3, tem um número elevado a 3, um x elevado a 3. Por exemplo, x elevado a 3 mais 5 é igual a 0. Aí eu tenho que resolver. Entendeu? Esse não era exatamente o que ele resolvia, mas é só um exemplo. Então, Scipione del Ferro. Primeiro personagem. Segundo personagem, Niccolo Tartaglia. Niccolo Tartaglia. Esse, na verdade, o nome dele era Niccolo, né? E Tartaglia significa gago. Por quê? Ele era gago e ele era muito inteligente. Então, pegou o nome de gago. Então, ficou Niccolo Tartaglia. Eu acho que se fala Tartaglia. Ele também foi uma das pessoas que descobriu essa equação de terceiro grau. Outro personagem, Ludovico Ferrari. Esse é mais fácil de decorar, né? Tem Ferrari no nome. Quem que não conhece Ferrari? Quem que é Ludovico Ferrari? Ele foi um cara também muito inteligente, mas mais do que inteligente matematicamente, ele foi muito esperto, muito sagaz. Ele era matemático, médico e astrólogo, e ele não descobriu como resolver uma equação de terceiro grau, mas ele conseguiu a fórmula. E já vocês vão saber como, calma aí. Depois também tem o nosso quarto personagem, que é Ludovico Ferrari, que ele era o quê? Ele foi aluno desse Gerolamo Cardano, né? Que foi o que eu falei. Gerolamo Cardano. Que foi esse cara que eu falei, né? Que era um renomado matemático e médico. Aí Ludovico Ferrari era aluno dele. E ele descobriu não só... Ele já tinha, né, a fórmula de terceiro grau, de grau 3, mas ele descobriu a de quarto grau. E eu vou explicar como também. Porque, enfim, é uma fofoca muito boa. Agora, apresentando esses quatro personagens, vamos para a história. Primeiro,
Essa história se passa mais ou menos na época de 1500, né? Como eu tinha falado lá, o Cipione del Ferro, ele nasceu em 1460 e morreu lá para 1520, mais ou menos. Então se passa em 1500, na Itália renascentista. A primeira coisa que vocês têm que entender é que antigamente as coisas eram um pouquinho diferentes de como é hoje em dia. Por exemplo, para você ser um professor numa faculdade de matemática, por exemplo, você não tinha como você ter uma formação acadêmica, porque naquela época eles estavam tendo as primeiras faculdades. Inclusive, essa faculdade, que é a Universidade de Bolonha, é a faculdade mais antiga do mundo. Sim, é considerada uma das faculdades mais antigas do mundo. Pelo menos, né, do jeito que, formada do jeito que ela que é hoje em dia. E para você ser professor lá, como que era? Eram meio que duelos. Como assim, Felipe? Era basicamente isso. Como se você estivesse jogando Pokémon. Como se você fosse o Ash jogando Pokémon. Eu duelo você para ser professor. Quem ganhar aqui, quem fizer acertar mais questão, vai ser o professor e vai ganhar mais dinheiro. E era basicamente assim que resolvia. Então, as brigas dos matemáticos eram maravilhosas, entendeu? Porque eles basicamente saíam no soco em forma de matemática, no duelo. Eu vou te duelar na matemática. Então, vamos lá. Já trazendo essa contextualização, como que se deu? A primeira pessoa, né, que dizem por aí, a gente não pode dar certeza, mas a primeira pessoa que dizem que descobriu como resolver pelo menos dessa forma, né, falam por aí que já tinham passado alguns casos desses de equações de terceiro grau, bem antigamente, até na Arábia, com o Omar Khayyam, que ele resolvia, mas ele não resolvia dessa forma, ele resolvia de forma... não da forma algébrica, né, com x e não sei o quê, ele resolvia de forma geométrica, utilizando figuras geométricas. Então, tirando isso, dessas formas algébricas, o primeiro que dizem por aí foi esse Cipione del Ferro. E o que aconteceu? Ele descobriu. Fazendo lá, na verdade, ele ouviu uma certa pessoa, que era um frei, na verdade, né? Que é Luca Pacioli. Ele ouviu esse frei falando que não dava para resolver equação de terceiro grau. Não dá de jeito nenhum. E aí ele falou, como assim não dá? Eu vou te provar o contrário. Ficou tempão lá, tentando. E aí ele descobriu uma fórmula para resolver a equação de terceiro grau. E o que ele fez? Lembra que eu disse que uma forma de você ganhar respeito antigamente e de ganhar até, né, um emprego, ser um professor na faculdade de matemática, era desafiando? Ele descobriu e não contou para ninguém. Ele deixou segredo. Por quê? Porque se ele quisesse ser muito renomado, ele saberia resolver o que ninguém sabe. Então ele conseguiria ganhar qualquer desafio, entendeu? Então ele não contou para ninguém. Ele quase morreu com essa novidade aí, levou pro túmulo. Pausa pra água aí, rapidão. Tá. Só que aí ele contou para 2 alunos dele, que foi Antônio Maria de Fior e Della Nave. Eles não são tão importantes para a história assim, por isso que eu não citei eles no começo. Aí ele contou para esses 2 caras, só que ele falou, ó, gente, é segredo, não quero que ninguém saiba. E eles obedeceram. Até o dia que Cipione del Ferro faleceu. Foi de arrasta para cima. Então, depois que ele morreu, esse Maria de Fior, eu vou falar o nome de todo mundo assim, porque é italiano e é muito bom. Maria de Fior, ele começou a contar vantagem, falou, eu sei resolver equações de terceiro grau, eu sou muito bom, consigo resolver. E aí, o que ele fez? Lembra que eu tinha falado do Nicola Tartaglia, que era o cara que era gago? Ele desafiou ele, falou assim, vamos num duelo pra gente ver quem é que sabe mais, quem que é mais inteligente, e concorrendo a uma vaga como professor numa faculdade. E aí, o que acontece? Cada um fez 30 questões um pro outro. Esse Maria de Fior, que era aluno do Cipione del Ferro, né? Fez pro Nicola Tartaglia, e Nicola Tartaglia fez pro Maria de Fior. 30 questões diferentes. E falaram, bora ver quem é que resolve. Resultado disso, Nicola Tartaglia, ele simplesmente massacrou o Maria de Fior. Ele ganhou de 30 a 0.
Exatamente, 30-0. E aí, nessa brincadeira, resolvendo essas 30 questões, ele descobriu uma fórmula geral também para resolver equações cúbicas. E aí, pô, o cara ficou estourado, descobriu, não contou para ninguém também, manteve segredo, mas, pô, ele saiu assim como um gênio, né? Amassando o Maria de Fiore no desafio. Pegou assim, ó, chegou com 5 Pokémons, só voltou com 5 intacto, enquanto o outro tava lá sem nenhum Pokémon. Foi basicamente isso que ele fez. E aí, o que que acontece? Chega Cardamo, Geraldo, Geraldo, Geraldo da Itália, senhor Geraldo. Geramo Cardamo. Chegou esse cara, que também era muito inteligente, matemático, mas ele não descobriu nada. E aí, mas ele ficou sabendo, né, dos boatos, não sei o que, descobriram a fórmula para a equação de terceiro grau. E aí o que que ele fez? Mandou uma carta pro Nicola Tartaglia, eu vou falar errado o vídeo todinho, é Tartaglia. Mandou uma carta pra ele falando assim, pô, velho, eu te pago. Eu te pago pra você me falar a resposta. Por favor, preciso saber como resolver. E aí, depois de muito, muito tempo enchendo o saco do Tartaglia, ele resolveu ir lá e falar pra ele como que se resolve a equação de terceiro grau. Só que ele fez ele prometer, o Geraldo Cardano, prometer que não iria contar pra ninguém, ia continuar mantendo em segredo. E aí, no começo, ele até obedeceu. Só que, o que acontece? Inclusive, ele foi de uma forma muito poética, tá? Ele fez em forma de um poema, um texto explicando como resolver uma equação de terceiro grau. Ok, Cardano descobriu como resolver, não descobriu, né? Tartaglia contou para ele, mas ele falou, não vou poder publicar, não posso falar como que foi, porque eu fiz uma promessa aqui. E naquela época eles levavam realmente muito a sério essas promessas, entendeu? Só que, vocês lembram do Maria de Fiore, que foi, tipo, humilhado pelo Tartaglia? Ele ficou sabendo disso, foi lá, ó, escondidinho, e contou pro Cardano que, na verdade, a primeira pessoa que descobriu como resolver a equação de terceiro grau não foi o Tartaglia, e sim o Scipione del Ferro, que era, né, o professor dele. E aí ele contou isso, e aí Cardano pensou, peraí, se uma outra pessoa já sabia como resolver a equação de terceiro grau antes do Tartaglia, do mesmo jeito, então quer dizer que eu posso sim publicar, só que eu vou dar os créditos para o Scipione del Ferro e não para o Tartaglia. E foi isso que ele fez. Ele publicou um livro que se chama Artes Magna, que é a grande arte, que foi é um dos livros mais importantes para a álgebra. Ele publicou e falou como que resolve, né, nessa publicação, como que resolve a equação de terceiro grau. E nessa, o Tartaglia ficou full pistola. E aí o que acontece? Ok. O Tartaglia ficou pistola, o Cardano publicou, dando todos os créditos para Del Ferro, que já estava de arrasta para cima, já estava jogando no Vasco há muito tempo. E ele tinha um aluno, o Cardano, um aluno muito, mas muito inteligente. O nome desse aluno era o quê? O último que eu falei lá. Pera aí, que são nomes muito difíceis, então vou ter que pegar. Ó, Ludovico Ferrari. Ludovico Ferrari. Esse aluno, o que que ele fez? Ele descobriu como resolver equações quadráticas. O que que ele fazia? Ele pegou essa equação quadrática, ele reduzia essa equação quadrática para uma cúbica e resolvia com o método de Tartaglia e de Del Ferro. Entendeu? E ele foi aluno do Geraldo Cardano. Aí, ou seja, ele era um dos caras mais inteligentes na época, porque além de conseguir resolver a cúbica, que todos os outros conseguiam, né, por causa das fofoquinhas, acabou que todo mundo descobriu, ele também resolvia uma equação elevada a 4, a quarta potência. E aí, Tartaglia estava muito puto com o professor do Ludovico Ferrari, né, que era o Cardano. Tartaglia muito puto, e o Ferrari estava defendendo muito o professor dele. Falou assim, não, então bora, eu te chamo para um duelo aqui. Se tu tem coragem mesmo, cola aqui no duelo de Pokémon. E o Tartaglia ficou fugindo desse duelo, morrendo de medo. Porque, pô, eles descobriram o meu segredo, né? Como é que eu vou pro duelo se agora todo mundo sabe como resolver as equações? Mas depois de muito tempo, eles fizeram um duelo concorrendo a uma vaga.
para ser professor de universidade. Para vocês verem como era normal esse tipo de coisa naquela época. Ah, não, quero ser professor de tal faculdade, vou ter que duelar aqui com mais um monte de gente. Quem ganhar o duelo é considerado o mais inteligente e vai conseguir a vaga de professor. Aí, beleza, eles foram para esse duelo. E o que aconteceu? Ferrari, né? Ele chamou o Tartaglia pro duelo e ele ganhou o duelo. Ele virou professor da faculdade e ganhou o duelo porque ele sabia resolver a equação elevada a 4. E Tartaglia não sabia. E aí, acabou que Tartaglia ficou até o fim da vida se lamentando e brigando com Cardano e com Ferrari. E Ferrari saiu por cima porque ele descobriu uma forma de resolver uma equação elevada ao grau 4, entendeu? E, basicamente, é isso. É a história de hoje. Foram muitos matemáticos aí que descobriram e passando fofoca um pro outro. E para vocês perceberem que, tipo assim, o conhecimento, ele vai muito mais além de, tipo, só, eu aprendi aqui e passava pros outros. Então, tem uma história por trás de tudo, até da matemática, que é considerada a matéria exata, né? Tem uma história por trás e tem as fofocas por trás. E eu achei muito interessante essa história, porque, tipo, eu mesmo não tinha a mínima noção de que era assim que funcionava antigamente, como dar aula em faculdade, como ganhar prestígio, era dessa forma, né? Desafiando os outros. E muitas fofocas mesmo. Eu, particularmente, achei muito interessante. E eu quero saber o que que vocês acharam aí. Coloca aí no link, ou no link, ó, nos comentários, o que que vocês acharam. Dê muito like, compartilhem esse vídeo também, para todo mundo saber dessa, dessa fofoca da matemática. E, basicamente, pro vídeo de hoje, é isso. O vídeo já tá bem grande, 17 minutos. Já tá bem grande nossa fofoquinha do dia. É isso, família. Valeu. É nóis.